A imponência do sheik bilionário Monir Al-Masri era lendária. Conhecido por sua mão firme e olhar implacável, ele comandava seu império do alto de uma cadeira de rodas dourada, símbolo não apenas de seu poder absoluto, mas também de suas batalhas silenciosas. Ninguém ousava duvidar de sua força, mesmo guardando o segredo da imensa vulnerabilidade que a escuridão do deserto escondia. Sua inabilidade de nadar ameaçava seu orgulho secreto naquela noite fatídica. O palácio resplandecia sob o brilho prateado da lua. Os corredores de mármore refletiam candelabros de cristal e o ouro das paredes reluziam com o tilintar das joias penduradas delicadamente. O perfume exótico do incenso Marian se misturava com a brisa quente que vinha do deserto infinito. As fontes nos jardins falavam em murmúrios suaves, enquanto tapetes bordados contavam histórias seculares. Ao toque sutil dos passos silenciosos, tudo ali era opulência, um mundo onde a força parecia indestrutível, exceto nos olhos intensos do sheik, que revelavam um isolamento profundo e uma ansiedade oculta. Sentado em sua cadeira, Monir observava cada movimento da festa com controle absoluto, mas seu sorriso rígido não escondia o nó crescente em sua garganta. Seus dedos apertavam o braço da cadeira com a tensão de quem luta todos os dias contra seus próprios limites. A cadeira, um trono que o aprisionava. Ele não sabia nadar. Esta verdade era um segredo guardado a 7 chaves, afetando sua confiança mais que qualquer inimigo externo. Ao seu lado, Amina, a jovem empregada, movia-se com uma discrição quase invisível, os olhos atentos aos mínimos sinais, àquele perigo sutil que a majestade ficava cega em detectar. Ela era a força silenciosa da noite, morena, de postura humilde, porém com um brilho nos olhos que falava de coragem contida e esperança indomável. Passara anos ali, respeitando limites sociais, mas nunca deixando de notar as fissuras naquela armadura dourada. Sentia no ar o prenúncio de uma virada, uma mudança causada por algo impossível de prever. Uma fraqueza aberta demais para permanecer oculta. Quando o som inesperado do choque ecoou, o silêncio da festa quebrou-se como o estilhaçar da realidade. Monir foi lançado para trás com uma violência que parecia zombar de sua autoridade. O mundo virou um furacão aquoso quando sua cadeira tombou sobre a borda da piscina cintilante. O impacto das águas frias o engoliu num instante. O desespero tomou conta quando ele abriu os olhos para o abismo que o cercava. A cadeira que antes o sustentava tornou-se uma âncora cruel. Raiva e pânico ardiam em seu peito. Ele não sabia nadar e não podia sequer empurrar-se para a superfície. Os convidados gritavam, a festa dissolvida em caos instantâneo. Porém foi Amina quem cruzou a cena com a velocidade e firmeza de um guerreiro. Sem hesitar, ela mergulhou, furando a escuridão líquida da piscina. As mãos dela, firmes e determinadas, agarraram a cadeira, enquanto sua voz era um sussurro, ou talvez um grito de esperança e vida para o sheik em afogamento. Aquela jovem humilde tornou-se seu único laço com a sobrevivência, atravessando o silêncio da noite com bravura. Quando suas mãos finalmente puxaram Monir para a borda, o choque no olhar dele foi tão profundo quanto a água, que quase o sufocou. Impotência, surpresa e algo novo, respeito. Pela primeira vez ele sentiu que ali, seu poder absoluto se curvava à bravura daquela que nunca imaginara ser capaz de salvá-lo. Um instante suspenso entre eles mudou tudo, e um segredo maior
começou a se formar naquele eterno deserto de emoções. E antes que o próximo capítulo desse império de segredos e emoções seja revelado, não esqueça de se inscrever para fazer parte da nossa jornada. Deixe seu like se o mistério e o poder deste Sheik já prenderam seu coração. Conte para nós nos comentários. O que você faria se estivesse no lugar dele naquela piscina? Sua paixão por estas histórias faz toda a diferença e nos inspira a continuar. Obrigado por estar conosco. O silêncio que seguiu o mergulho de Amina parecia devorar o ar do palácio. Monir, ainda tonto pela súbita queda, sentiu o frio da água grudando na pele, um contraste cruel com o calor opressor que dominava os salões banhados em ouro e seda. A mão firme de Amina, que nunca antes ele tinha notado plenamente, agora era seu único suporte. Cada movimento dela pela borda da piscina, cada respiração sussurrada, lhe trazia uma tênue esperança que ele não ousava admitir existir. Quando finalmente a cadeira dourada repousou no mármore seco, Monir permaneceu imóvel, a respiração rápida e desigual. Seus olhos, antes astutos e implacáveis, agora estavam velados pela fragilidade que o poder não conseguia disfarçar. Amina afastou delicadamente uma mecha de cabelo molhado que colava na testa do Sheik, seu toque carregado de uma coragem que transcendeu o medo. Ela sussurrou uma palavra simples, mas que trouxe um conforto inesperado. Respire. O olhar do Sheik encontrou o dela. Um choque silencioso. Não era apenas gratidão que brotava ali, mas um reconhecimento profundo daquilo que nunca quiseram mostrar ao mundo. A humanidade por trás do trono. Nunca pensei, começou Monir com a voz fouca, interrompido pelo tremor que não conseguia esconder. Amina o segurou firme, seus olhos ardendo com uma determinação que desafiava as ordens silenciosas da corte. Naquele instante, o palácio parecia respirar em uníssono com eles. O tilintar distante dos candelabros, o sussurro das fontes, tudo convergindo para um ponto de vulnerabilidade e força nunca antes revelados. Ao longe, sombras se moviam, observando, calculando. Entre os convidados que assistiram ao desastre silencioso, a tensão se espalhou como veneno, e vozes abafadas começaram a conspirar. Para o Sheik, uma única certeza emergia clara. Sua máscara de invencível começava a rachar em plena luz da noite. Recuperando-se lentamente, Monir se levantou com a ajuda de Amina, cada passo um lembrete da fragilidade escondida por trás do poder absoluto. Você salvou minha vida, disse ele, a voz firme, mas carregada daquele misto único de surpresa e respeito que surgia pela primeira vez. Nunca havia permitido que ninguém chegasse tão perto. A jovem empregada, que até então se limitava a cumprir suas tarefas nos bastidores, agora revelou uma força recém-descoberta, um brilho indomável em seu olhar. Não se pode reinar sobre o deserto se temer sua própria sombra, Sheik, respondeu ela, desafiadora, como se cada palavra fosse uma chave para um segredo guardado há tempos, ali no santuário do luxo e da aparente perfeição. Uma batalha sutil se desenhava entre quem detinha o comando e quem ousava desafiar o destino traçado por gerações. Monir não podia ignorar que a fragilidade revelada naquela piscina seria explorada, ou pior, desmascarada por aqueles que desejavam sua queda. Mas havia algo mais, algo inesperado, surgindo do meio daquela noite tensa. Uma conexão profunda que desafiava as regras do palácio e os arranjos da vida. Enquanto os músicos tentavam retomar a festa,
Enterrando o constrangimento no ritmo frenético dos instrumentos, Monir sentiu o peso do olhar dos conselheiros, que não poupavam intenções nem sentimentos. As palavras veladas que escutava nos corredores eram piores que o frio da água, e ele sabia que aquela noite já não seria apenas lembrada pela opulência, mas pelo segredo que poderia destruir seu império. Amina, por sua vez, sentia no sangue a pulsação de uma história que mudaria tudo. O sheik não é invencível, nem mesmo ele, pensava, encarando o horizonte que se descortinava para além das paredes douradas. Seu papel, até então invisível, começava a se desenhar com clareza perigosamente definitiva. Não apenas salvadora, mas cúmplice involuntária de uma transformação que mexeria com as fundações daquele mundo. Quando os outros convidados finalmente começaram a dispersar, ainda sussurrando sobre o ocorrido, Monir retirou-se para seus aposentos. O trajeto familiar parecia agora alienígena, cada detalhe refletindo o abismo silencioso que se formava entre o homem e o mito. Sentou-se diante da janela, o deserto infinito erguendo-se sob a lua cheia, e pela primeira vez, desde muito tempo, sentiu a dor da solidão de quem domina, mas não é amado. Os pensamentos giravam como tempestades em seu peito. Seria possível ele, o poderoso sheik bilionário, encontrar redenção numa jovem que, com um simples ato, o destruiu e o salvou ao mesmo tempo? O que Amina carregava consigo, que poderia ser ao mesmo tempo seu maior trunfo e o maior risco? E se a vulnerabilidade que ele tanto temia fosse, afinal, a chave para sua libertação? Um sussurro no corredor interrompeu sua meditação. Passos leves, quase inaudíveis, aproximavam-se. Monir virou-se lentamente, o olhar afiado aprendendo a confiar em sua intuição. A porta se entreabriu e uma sombra se deslizou para dentro do aposento. Não era só Amina, mas uma presença desconhecida, silenciosa e carregada de intenções ocultas. O sheik arregalou os olhos diante da figura que surgiu às sombras. Quem ousa desafiar o deserto? Nesta noite? Perguntou, a voz rouca, tremendo entre o medo e o desafio que o orgulho lhe impunha. A sombra adiantou-se, revelando uma expressão que misturava ameaça e segredo. Não é o deserto que você deve temer, Monir Al-Masri, mas aquilo que está enterrado sob suas areias e que agora está prestes a emergir. A tensão explodiu no ar pesado do aposento, o ar rarefeito carregando uma promessa sinistra. A luta pela sobrevivência do império do sheik bilionário ainda estava longe do fim, e o verdadeiro desafio acabava de começar. A figura sombria que emergira das sombras do aposento parecia carregar o peso de séculos. O sheik bilionário Monir Al-Masri mal teve tempo de assimilar a ameaça velada, quando a voz reverberou, carregada de uma frieza ancestral que incendiou o ar. O deserto pode esconder muito, sheik, mas seu maior segredo nunca esteve nas areias. O olhar de Monir, que outrora dominava o comando de milhares, agora vacilava, confrontado por algo indescritível. A presença misteriosa avançava lentamente, cada passo ressoando como um aviso funesto. Monir sentia o suor escorrer pela testa, uma mistura do calor sufocante do palácio e do temor que apertava seu peito. Não bastasse o abismo que quase o engolira na piscina. Aquela noite lhe reservava horrores que nem o ouro nem o poder podiam afastar. "Quem é você?" exigiu Monir, a voz rouca vibrando entre a determinação e a hesitação.
A sombra soltou um sorriso que não alcançava os olhos, um convite para enfrentar uma verdade enterrada há tempo demais. Alguém que sabe demais sobre a sua história e sobre a fragilidade que você luta para esconder. Monir engoliu em seco. O trono dourado, a cadeira de rodas que outrora fora símbolo de fortaleza inabalável, parecia agora um cárcere, revelando sua vulnerabilidade ao mundo. Estava longe de ser invencível. E essa revelação o aterrorizava mais do que qualquer inimigo visível. Amina, ainda alheia aos segredos que começavam a vir à tona, permanecia atenta no saguão do palácio. Seu corpo franzino escondeu na postura discreta aquela coragem que o sheik reconhecera minutos antes. Observava a cena que transbordava tensão, como se pressentisse que aquela noite mudaria para sempre o destino traçado para ambos. Enquanto isso, o salão da festa, antes esplendoroso e cheio de risos, esfriava sob a sombra da dúvida. Os olhares se voltavam rapidamente às conjecturas e suspeitas, como predadores à espreita, atentos a qualquer deslize do homem que governava com mão de ferro. Sussurros cortantes permeavam o ar, sementes de traição prontas para germinar. De volta ao aposento, a figura desconhecida segurava o olhar de Monir firmemente, sem pestanejar. Seu império se sustenta na força, mas o que acontecerá quando essa força o abandonar? A frase ecoou pesada, um golpe direto ao orgulho que ele cultivara como sua armadura. Monir sentiu o peso das palavras arderem como brasas no íntimo. Foi aí que, pela primeira vez, ouviu o sussurro do medo, aquele inimigo silencioso que ele sempre escondeu, não para os outros, mas para si mesmo. Desviando o olhar por breves segundos, Monir lembrou-se de Amina, de seu gesto firme, da coragem que transbordara junto com suas mãos na piscina. Ela, aquela que vivera entre as sombras do palácio, compreendia dores que ele tentava sufocar em silêncio. Será que, afinal, ela carregava a chave de sua redenção? Antes que pudesse refletir mais, a figura sombria se aproximou ainda mais, sua voz um sussurro venenoso. Há verdades enterradas sob o luxo, Monir. Segredos que não dormem e que agora despertaram. Monir tentou conter o tremor que ameaçava tomar seu corpo, mas a sensação era inescapável. Uma nuvem densa de ameaças pairava sobre ele. E ela não vinha do deserto externo, mas daquele emaranhado de alianças frágeis e olhos famintos dentro dos muros dourados. A porta que antes se fechara silenciosamente voltou a ranger, e uma brisa quente do deserto se insinuou pelo aposento. Um arrepio deslizou pela coluna do sheik, enquanto ele voltava a encarar seu interlocutor. Diga o que veio dizer, ordenou, sabendo que seu tempo para evitar o inevitável havia acabado. Com um sorriso cruel, a sombra ergueu um emblema antigo que parecia pulsar com uma força maligna. Isto não é apenas um aviso. É um começo, o primeiro passo para desmantelar tudo o que acredita ser invencível. Monir tocou o selo com dedos hesitantes, sentindo um frio metálico que parecia sussurrar horrores. E o símbolo não lhe era estranho. Era a marca de um ancestral esquecido, um segredo que ele próprio acreditara ter enterrado para sempre. Enquanto isso, do outro lado do palácio, Amina sentiu um peso nos ombros, como se o ar tivesse ficado mais denso, urgente. Sua intuição a puxou para trás do véu dos bastidores, onde ela poderia observar, sem ser vista, as sombras que se moviam silenciosas pelo lugar. Seus olhos brilhavam com determinação. Ela sabia que estava no limiar de algo monumental. Monir, por sua vez, abriu o envelope devagar, como se desmontasse a própria armadura
que o protegia. Dentro havia uma única folha de papel, preenchida com palavras que ameaçavam rasgar sua alma. Nomes, datas, histórias ocultas e um destino que ele nunca poderia fugir. O silêncio no aposento foi quebrado apenas pelos passos lentos do sheik, enquanto ele se afastava da janela onde o deserto cintilava sob a lua cheia. Agora não era mais apenas a sua vida que estava em jogo, mas a sobrevivência de um império que podia ruir como castelo de areia. Quando ele finalmente se virou para a porta, uma decisão ardia em seu olhar. Ele não podia mais se esconder atrás da cadeira de rodas dourada, nem evitar a verdade enterrada sob as areias do tempo. O enfrentamento era inevitável, e pela primeira vez, Munir estava disposto a aceitar o risco da vulnerabilidade. Mas antes que pudesse agir, um som abrupto ecoou do corredor, um grito contido, seguido de passos apressados. Amina surgiu na porta do aposento, o rosto tingido de urgência. Sheik Munir, há alguém aqui no palácio, alguém que não devia estar, disse ela, sua voz firme mesmo diante do medo que a agitava. O sheik apertou a mão dela, um gesto carregado de silenciosa cumplicidade. Então, o deserto esconde mais do que eu imaginava. Esta noite está longe de acabar. No instante seguinte, as luzes tremeluziam e uma sombra se arrastava na penumbra, anunciando que o verdadeiro perigo ainda estava para despertar. A jornada que começara na superfície da piscina agora mergulhava nas profundezas de uma trama onde segredos, poder e traições dançavam perigosamente à beira de um abismo. E no centro desse turbilhão, Munir sentia o peso da escolha: manter o império intacto e continuar a vida de máscaras, ou se entregar à tempestade que poderia finalmente libertá-lo, ou destruí-lo para sempre. O envelope negro repousava nas mãos do sheik bilionário como uma sentença, sua superfície fria e impenetrável refletindo a luz tênue do aposento. Munir al-Masri encarou aquelas palavras escritas que poderiam destruir tudo o que construíra, e sua alma doía numa frequência que o ouro não conseguia acalmar. O silêncio entre ele e a sombra era denso, carregado da promessa de revelações que atravessariam os muros do palácio e queimariam a reputação do homem que se julgava imbatível. O deserto lá fora era vasto e silencioso, mas nada podia calar o rugido que crescia dentro do coração do sheik. Cada linha daquele papel parecia escavar camadas de segredos e traições, as raízes de um passado que ele tentara esquecer, ou pior, enterrar com o sangue dos ancestrais. O emblema antigo, uma marca de poder e condenação, emergia agora como um espectro que retornava para cobrar uma dívida incalculável. Ele fechou os dedos em volta do envelope, a pressão deixando marcas na tele. O olhar se voltou para a porta, onde Amina ainda esperava. A coragem dela uma chama trêmula e firme, que desafiava o destino sombrio que os envolvia. Munir deu um passo hesitante na direção jovem, a vulnerabilidade cravando-se em seu peito tão forte quanto o orgulho que ameaçava sufocá-lo. Sente-se, ordenou suavemente, e Amina obedeceu, os olhos desviados para não encará-lo diretamente, como se temesse o impacto daquela noite nas histórias silenciosas que ambos compartilhavam. O salão vazio lá fora parecia uma cápsula onde o tempo se esticava e comprimida nas mesmas batidas lentas do coração dos dois. Você não sabe o que está prestes a descobrir, murmurou Munir, revelando a folha marcada pelo tempo e carregada por mãos invisíveis. As palavras no papel
eram como lanças, nomes de aliados, inimigos e traidores ocultos na penumbra do império. E se isso cair nas mãos erradas, meu reino pode ruir, mas não apenas o império. Minha vida, tudo pelo qual lutei. Amina permaneceu em silêncio, a expressão dolorida e firme ao mesmo tempo. Então não vamos permitir que isso aconteça, ela respondeu. A voz baixa, porém cheia de uma determinação que surpreendeu o próprio sheik. O ar do aposento ficou pesado. Ela era muito mais do que uma simples empregada. Naquele momento, era a única ali capaz de confrontar o destino com coragem. O vínculo que se formava entre eles não pertencia a ordens ou títulos, mas a uma verdade nua e crua. A sobrevivência depende da confiança que se atreve a nascer em meio à escuridão. Enquanto Monir desdobrava cada linha da traição e das artimanhas silenciosas, a porta do aposento tremeu com um estalo abrupto. Ambos se voltaram. Na penumbra do corredor, uma sombra dançava, desafiando a segurança que restava naquele palácio sussurrante. O som de passos apressados. Era o anúncio sombrio de que alguém havia penetrado nas entranhas do poder, desafiando as regras do jogo. Eles estão chegando, disse Amina, com os olhos fixos na escuridão, onde figuras se moviam como fantasmagorias, infiltrados, espiões ou talvez traidores antigos ressurgindo da poeira da história. Monir sentiu o peso de séculos de legado sobre seus ombros, mas algo novo crescia dentro dele, uma vontade feroz de lutar, não apenas pelo ouro ou pelo trono, mas por sua própria humanidade. A fraqueza exposta na piscina parecia agora um portal, uma porta aberta para que o sheik fosse algo além da lenda, um homem que podia errar, sangrar e amar. Preciso saber em quem posso confiar, disse ele, a voz firme, mas carregada de um cansaço que só a verdade pode trazer. Quer? Amina, você está comigo nessa luta? Ela sentiu uma centelha de fogo em seu olhar. Fora do aposento, o palácio respirava como uma criatura viva, seus corredores repletos de tramas invisíveis e armas silenciosas. Uma tempestade se formava, uma batalha que não seria apenas de força, mas de inteligência e coração. E no centro desse vendaval, Monir Almasri sentiu que seu mundo começava a derrubar as barreiras do poder absoluto. O rugido remoto do deserto parecia refletir sua luta interna. As bodas do segredo e do medo se entrelaçavam em um fio invisível, levando-o para um caminho onde nenhum luxo poderia protegê-lo. Apenas a verdade, por mais cruel que fosse. E quando a figura na penumbra do corredor desfez-se em sombras e silêncio, um sussurro quase inaudível percorreu o aposento. Um aviso e uma promessa. Nem todo segredo enterrado permanece oculto para sempre, e o seu está prestes a despertar. O sheik bilionário estremeceu, sentindo o peso da noite pesada sobre os ombros. Aquele era o verdadeiro confronto, não contra o deserto lá fora, nem contra inimigos visíveis, mas contra aqueles fantasmas do passado que carregava dentro de si. Ele sabia agora que o império que dominava era apenas uma fachada, e o que estava por vir poderia desmoroná-lo por completo. No silêncio que sucedeu, enquanto as sombras engoliam o corredor e o luar refletia das joias ao redor, Monir percebeu, nada mais seria como antes. A vulnerabilidade que temeu revelar explode agora em uma tempestade que poderia salvá-lo ou destruir tudo aquilo que restava do sheik bilionário. A luz da lua filtrava-se pelas frestas da janela entreaberta, lançando padrões prateados sobre o tapete persa que cobria o aposento.
Monir Almasri permaneceu imóvel, fixando o olhar na folha à sua frente, onde palavras carregadas de traição pareciam arder silenciosamente sob o peso do papel envelhecido. O suor frio corria pela testa, enquanto cada nome ali escrito destruía um pouco da fortaleza que erguera com tanto esforço. A sombra, imóvel como um espectro, manteve-se à distância. Mas seu olhar penetrante não perdia detalhe da expressão do sheik. Monir sentiu-se despido, não apenas diante daquele estranho, mas diante de si mesmo, frente à possibilidade de que seu império podia ruir não por guerras ou inimigos externos, mas por aqueles que fingiam ser aliados. O silêncio denso foi quebrado pelo som contido de passos apressados no corredor, que pouco a pouco se aproximavam da porta. Amina apareceu, a figura frágil mas indomável, os olhos ardendo de determinação mesmo sob a sombra do medo. Eles estão mais próximos do que imaginamos, avisou, a voz firme como uma promessa de resistência. Monir assentiu, o olhar agora alternando entre a jovem e o envelope que parecia pesar toneladas em suas mãos. A delicadeza do toque de Amina, que lhe ofereceu um lenço para enxugar o suor, contrastava com a dureza da verdade que se abatia sobre seu mundo. Este papel não é apenas uma ameaça, Amina. É um convite para derrubar tudo o que sou, ou para reconstruir aquilo que a ganância e o medo corroeram, murmurou com a voz rouca, carregada de um misto de amargura e desafio. Não vai suportar isso sozinho, sheik, respondeu ela, o brilho nos olhos revelando que, naquela parceria improvável, encontrava mais do que obediência. Via uma redenção crescente, entrelaçada na urgência da sobrevivência. O palácio, que minutos antes resplandecia em sua glória, parecia agora um gigante adormecido sob ameaça. Corredores que tinham testemunhado alianças ancestrais agora ecoavam com conspirações silenciosas, com silêncios pesados entre os risos forçados dos convidados que tentavam retomar a festa. Monir levantou-se, apoiando-se firmemente no braço da cadeira dourada. Cada passo seu denunciava a fragilidade oculta, mas também uma força recém-descoberta, capaz de enfrentar o imprevisível. Amina seguiu-o com um cuidado quase protetor, ciente de que aquela noite os levaria a um caminho do qual não poderiam mais fugir. Quem escreveu isto? Perguntou Monir, clareando a garganta. Quem ousa jogar esse veneno nas raízes do meu reino? A sombra deu um passo adiante, seu sorriso sombrio ampliando-se no escuro. Alguém que conhece a história que você esqueceu, Monir. Os seus pecados, os erros que você enterrou sob ouro e poder, e que agora exigem justiça. A tensão entre os três crescia como uma chama que lambe paredes antigas. Monir sentiu o peso não apenas das palavras, mas do silêncio que seguia cada revelação. O silêncio dos que esperavam o momento certo para ferir, para derrubar o imbatível. Preciso proteger minha família. Não só os que vejo, mas aqueles que ainda não sabem que pertencem a ela, confidenciou Monir, o olhar fugaz buscando no rosto de Amina algo semelhante à compreensão. Ela assentiu, e naquele gesto havia mais que apoio. Havia uma promessa silenciosa de lealdade. O tempo parecia desacelerar quando um novo som perturbador ecoou, distante mas claro. Um estalo, seguido do ranger de uma porta trancada que se abria lentamente. O coração de Monir disparou. Ele sabia o que isso significava. Não estamos sozinhos, disse Amina, carregada de uma prudência urgente. Monir caminhou até a grande janela escancarada,
encarando o deserto que se estendia além do palácio. A vastidão da areia sob a lua cheia parecia uma metáfora cruel de sua própria alma, imensa, silenciosa, mas cheia de tempestades ocultas. Durante anos, escondi minhas fraquezas, confessou numa voz que parecia não pertencer ao tirano conhecido. Mas agora, elas vêm à tona não como sombras furtivas, mas como tempestades que ameaçam engolir tudo. Amina avançou e segurou sua mão com delicadeza, um toque que carregava em si a força e a esperança que nenhum ouro podia comprar. Então permita que eu seja sua luz na escuridão, Sheik. Não para diminuir seu poder, mas para reconstruí-lo, mais verdadeiro, mais humano. Monir voltou-se rapidamente, um lampejo de vulnerabilidade misturado a um desejo profundo. Era uma dança perigosa entre o poder e a entrega, entre a mão que controla e o coração que deseja libertação. Mas não será fácil, murmurou, atravessando o aposento até o grande tapete bordado com símbolos ancestrais. Ali, diante daqueles emblemas, parecia confrontar não apenas seus ancestrais, mas a si mesmo. Uma sombra que antes se escondia na penumbra, agora avançou com uma determinação sinistra. Amina percebeu o movimento antes do próprio Sheik, um perigo que escapou a olhos comuns. Quem ousa entrar no terreno sagrado dos Al-Masri? Indagou Monir, a voz firme apesar do medo crescente. Um vulto emergiu do corredor, trazendo consigo o frescor amargo do deserto noturno e o cheiro de segredos antigos. Eles pensam que podem derrubar o sheik bilionário, mas não sabem que a verdadeira luta é contra aquilo que Monir Al-Masri carregou dentro de si o tempo todo e que agora despertou. Amina apertou a mão do sheik, firme, preparando-se para encarar o desconhecido. As cortinas dançavam à brisa e o luar revelava cada detalhe da luta silenciosa entre o homem e seus fantasmas, entre o poder e a vulnerabilidade. No instante em que o vulto avançava, Monir sentiu nas veias a chama da coragem renascida. Ele sabia que a jornada para proteger seu império e seu coração estava apenas começando. E enquanto a sombra se aproximava, sussurrando verdades tão antigas quanto o deserto que o cercava, o sheik bilionário percebeu que nada, nem mesmo seu maior segredo, ficaria enterrado por muito tempo. A sombra retrocedeu poucos passos, deixando o envelope negro repousar pesado sobre a mesa revestida de marfim. Monir Al-Masri permaneceu imóvel, o olhar fixo na penumbra onde aquele mistério encarnado descansava, pois cada palavra lida rasgava um pouco mais sua alma já tão ferida. O cheiro do incenso Marian ainda pairava denso, envolvente, como um véu tentando abafar o vento cortante daquela noite. O silêncio do aposento pesava como o ouro das paredes, brilhante e sufocante ao mesmo tempo. Lá fora o deserto sussurrava em sombras longas, indiferente ao furacão que se formava dentro do palácio. Amina encostou-se na moldura da porta, os olhos brilhando com uma certeza recém-descoberta. Ela não precisava falar para que Monir sentisse sua presença, firme, inquieta, cheia de um fogo que desafiava as ordens e as hierarquias. O que faremos agora? Sua voz surgiu como uma fagulha delicada, mas estava carregada de um peso que só quem carrega segredos entende. Monir não respondeu de imediato. A essa altura, as certezas que haviam sustentado seu império vacilavam diante da revelação daqueles nomes e datas que perfuravam sua pele com uma precisão de adagas silenciosas.
Eles se escondem nas sombras do meu próprio sangue, confessou, os dedos apertando o papel como se pudesse esmigalhá-lo. Alianças que pensei eternas, mas que são nada além de traições esperando para desabar. O tapete sob seus pés parecia fundir-se à aridez do deserto. Cada palavra pronunciada explodia como uma tempestade. Interna, enquanto a cadeira dourada, seu trono e prisão, refletia agora a fragilidade que se entrelaçava ao luxo. O sheik bilionário sempre foi um monstro para os inimigos, murmurou Amina, caminhando em direção ao tapete onde Monir parara. Mas e quanto aos fantasmas dentro dessas paredes? Aqueles que conspiram entre sorrisos e vinho quente. Ele ergueu os olhos, encontrando nos dele a mesma chama que coloria o oceano ao amanhecer. Uma determinação indomável. Este papel é um aviso e uma sentença, disse ele, a voz baixa, mas firme. Mas também é uma chance de cortar o mal pela raiz, de reconstruir sem as máscaras que me aprisionam. A jovem inspirou fundo, sentindo a vertigem do poder nas palavras do sheik, apesar da sombra de medo que ainda o cercava. Aquele homem altaneiro e implacável revelava pela primeira vez seu coração despido, batendo ao ritmo de uma redenção nebulosa. Você não estará sozinho, lançou Amina sem hesitar. Eu vou lutar com você, contra a traição, contra a dúvida, contra tudo que tentar destruir este império. Ninguém conhece os corredores vazios e os sussurros escuros como eu. Monir sorriu, um sorriso que misturava gratidão e um toque de surpresa. Uma emoção rara em sua existência. O silêncio que se seguiu foi cortado pelo distante som de passos apressados, quebrando a aparente calma que pairava. Ele se virou para a porta aberta. Palavras não ditas queimavam no ar, e a sombra daquele envelope negro parecia lançar espectros em todas as direções. Estamos sendo observados, disse ele, o olhar caçando a escuridão do corredor. Uma corrente de ar frio trouxe até eles fragmentos de um segredo recém-sussurrado. Amina fechou os punhos com força, pronta para o que viesse, enquanto Monir sentiu o peso da responsabilidade crescer como uma tempestade que inevitavelmente explodiria. Passos ecoaram como um martelar ritmado, vindo cada vez mais próximos, incitando o coração do sheik. Aquele som era o prenúncio de um confronto que não seria apenas físico, mas uma luta visceral entre o passado e o presente, entre poder e vulnerabilidade. Ibis, murmurou Monir, os olhos se estreitando. Quem quer destruir tudo o que construir, sabe que o verdadeiro ataque é pelo espírito. No alto, a lua cheia derramava sua luz prateada sobre o deserto silencioso, como um testemunho mudo do perigo, que caminhava agora em direção ao palácio. Amina aproximou-se, postura tensa, corpo pequeno porém repleto de fúria e coragem. Enquanto as sombras envolviam o corredor, a figura que se revelava entre a penumbra carregava um sorriso frio e olhos que brilhavam com o veneno da antiga vingança. Ela chegou, disse a sombra, com uma voz que gelava a espinha, e veio para lembrar ao sheik bilionário que até o luxo pode esconder ruínas. O palácio inteiro parecia prender a respiração, enquanto as paredes de ouro e cristal se transformavam, aos poucos, numa prisão repleta de fantasmas. Amina sentia o olhar do sheik cravado em si. Ele sabia que nas próximas horas, a linha entre ameaça e salvação se tornaria tênue demais para ser cruzada impunemente. Monir, sua voz. Ceou, firme, apesar do caos que já se formava. Estamos à beira de uma guerra que penetra o tempo e a alma. Mas lembre-se, por mais que as sombras se aprofundem,
A luz da verdade pode ser o fio que nos mantém de pé. Ele assentiu, segurando firme sua mão num gesto que era mais que apoio. Era o pacto silencioso de duas forças que se uniam contra o desconhecido. O vento do deserto brincava com as cortinas, trazendo o cheiro do incenso misturado à tensão que parecia coroar cada instante com um presságio sombrio. Quando a porta se fechou atrás da figura sombria, o silêncio que caiu era denso, repleto do peso do que estava por vir. Monir sentiu algo estranho florescer no peito. Não só medo, mas a fagulha de uma coragem que recusava ser domada. Ele virou para a mina, o olhar intenso. O império não é só meu, é de quem o defende, mesmo quando tudo parece perdido. Prepare-se, murmurou, a determinação fazendo vibrar cada palavra, porque a tempestade acabou de começar. No silêncio daquele aposento, entre ouro e segredos, entre poder e humanidade, a batalha real, pelo coração e pelo trono, estava prestes a explodir. E para Monir al-Masri, o sheik bilionário, que ousou se mostrar vulnerável, não havia volta atrás. A penumbra do aposento engolia as formas, enquanto a lua derramava seu brilho frio pelos vitrais arqueados. Monir al-Masri permanecia imóvel, os dedos apertados ao redor do envelope negro agora vazio, como se ainda pudesse segurar ali o peso dos segredos que carregava. O silêncio denso entre ele e a sombra que se mantinha próxima era quase palpável, uma muralha invisível que abrigava promessas de destruição e renascimento. A mina, firme na entrada, sorvia o ar quente do deserto que invadia o recinto. O corpo pequeno mas tenso, como se cada músculo soubesse que dali não sairia intacta a calma que ainda pairava. Seu olhar não se afastava do sheik, não mais o impiedoso senhor do império, mas o homem despido de defesas, com sua armadura rachada pela revelação incômoda. Monir finalmente quebrou o silêncio, a voz rouca carregando a amarga aceitação de um destino inexorável. Cada nome nessa folha é uma lâmina cravada no coração do meu império. Conspirações, traições, a história que construí não é mais minha, é dos que me cercam para me derrubar. O ar ficou mais espesso. O perfume do incenso mariã confundindo-se com o suor do medo e da determinação, que se embaraçavam nos olhos da jovem. Você não está só, disse a mina, voz baixa, quase um sussurro que parecia rasgar o silêncio como uma promessa. Eu lutarei com você, contra tudo e contra todos, não porque me obrigam, mas porque acredito que há algo no Senhor Monir além do poder. Um homem que ainda pode amar e ser salvo. O sheik virou-se para ela, o peso da vulnerabilidade tornando-se uma chama inesperada nos seus olhos. A sensação de que talvez aquela mulher humilde seria mais do que uma aliada, uma ponte para um futuro menos sombrio. Ali, naquele aposento cujas paredes reluziam ouro e histórias ancestrais, o tempo parecia desacelerar, comprimida em cada respiração contida. O rugido distante do deserto vinha como um lembrete cruel. O império era vasto, mas suas bases tremiam na sombra das traições. Um som abrupto cortou a atmosfera carregada. Passos apressados, um ranger breve de portas se entreabrindo no cozedor. A mina e Monir se entreolharam num instante cheio de instinto compartilhado. Eles chegaram, murmurou ela, puxando-o para junto da janela aberta. Do lado de fora, a areia se espalhava sob a luz prateada, a vastidão silenciosa do deserto. Mas ali, entre as sombras projetadas pelos pilares, a figura de um homem vestindo roupas negras se movia quase sem som. Um vulto que parecia alimentar a tensão que crescia no peito do sheik.
O verdadeiro inimigo não está lá fora, falou Monir, a voz baixa e tensa como uma corda prestes a estourar, mas dentro de casa. Alguém que sabe exatamente onde apertar minhas feridas. A sombra encostou-se à porta com uma aura de prescrição implacável. Com um sorriso frio, silencioso, disse: você não pode mais fugir do que está enterrado sob as areias do seu passado. Nem mesmo o sheik bilionário está acima das consequências. O coração de Monir virou ao reconhecer a voz. Ibis. O nome reverberou com o peso de lembranças sombrias e promessas de vingança. O inimigo que ele menos desejava ver ressurgir, o fantasma que carregava por anos e agora, com o segredo da piscina revelado, tinha mais armas do que nunca para desestabilizá-lo. Anina apertou a mão do sheik. O gesto silencioso era impacto não dito. Enfrentariam juntos o que viesse, mesmo que as sombras ameaçassem engolir tudo. Esta noite não terminará em silêncio, disse Monir, a voz ganhando uma nova força mesmo em meio à exaustão. Que venham as tempestades, porque eu vou lutar, não apenas pelo Império, mas pelo que ainda resta do homem que sou. Ibis adiantou-se um passo, os olhos cintilando com um misto de desprezo e antecipação. Não subestime o poder da verdade enterrada, Monir. Ela destrói reis. O ar no aposento parecia pesar uma tonelada, enquanto a luta pela alma do sheik bilionário explodia em facetas invisíveis, esquinas escuras, alianças quebradas e amores que ameaçavam florescer em meio à ruína. E quando a porta se fechou com um clique seco, Monir consolidou a decisão que por tanto tempo fugira. Enfrentaria os fantasmas, derrubaria as máscaras e abraçaria a vulnerabilidade que o tornava humano. Ali, sob o brilho mudo da lua, a face do sheik não era mais apenas a de um titã dourado. Era o reflexo de um homem diante da tempestade definitiva, e a escuridão já traçava os primeiros passos de sua queda, ou redenção. Monir permaneceu imóvel, os dedos entrelaçados ao redor do envelope negro, como se a rigidez do papel fosse o lastro que o prendia àquela noite, que se desenrolava como um tormento. O silêncio do aposento ressoava pesado, quebrado apenas pelo leve farfalhar do tecido do vestido de Amina, que não ousava retirar o olhar, como se temesse ver desmoronar aquele homem que só conhecia nos fragmentos entre ordens e sussurros. Afastou-se lentamente das janelas, onde o luar desenhava imagens prateadas nas paredes douradas. O deserto lá fora parecia distante, indiferente ao abismo que se abria dentro do palácio. Cada respiração do sheik era um confronto entre o orgulho e a verdade, um duelo que o deixava exausto, mas também faminto por respostas que nenhum poder conseguia garantir. Eles se escondem em cada canto deste lugar, murmurou ele, a voz arranhada, a sombra de um homem que já dominara impérios, agora refém dos seus próprios fantasmas. Alianças destronadas, traições disfarçadas de lealdade. O império que construí pode ruir a qualquer instante. Amina deu 2 passos para frente, o corpo firme, apesar do medo que fazia o coração acelerar. O olhar dela, antes hesitante, agora queimava com uma chama que tentava não implodir diante da magnitude do momento. Eu não sou apenas uma espectadora, sheik, disse em um fio, de voz que desafiava o silêncio absoluto. Sou testemunha das sombras que cruzam estes corredores e dos sussurros que prenunciam tempestades. Se quiser lutar, não estará sozinho. O sheik voltou-se para ela, seus olhos dilatados refletindo a luz do candeeiro de cristal, ora carregados de surpresa,
hora de uma vulnerabilidade que nunca permitira mostrar. Por um instante, percebeu naquela mulher o que parecia falta em seu vasto universo dourado. A coragem para encarar o que todos temiam admitir. Sua mão, pesada e marcada por batalhas invisíveis, hesitou antes de pousar sobre a dela. O toque foi breve, mas carregado de uma eletricidade inédita. Essa pequena intimidade abriu fenda na armadura de Monir, um convite a um tipo de redenção que o orgulho jamais permitira alcançar. Não posso permitir que este império caia, falou ele, a voz mais firme, erguendo-se sobre o peso da dúvida. Preciso saber exatamente em quem confiar, e cada nome nesta folha é uma sombra que ameaça me engolir. Amina assentiu, sentindo o coração retumbar dentro do peito, como se aquele momento os lançasse juntos em uma batalha maior do que poderiam imaginar. Cada passo seu no salão vazio parecia ressoar no chão de mármore, compondo uma melodia de tensão que os envolvia, preparando o cenário para o que estava por vir. De repente, o som de passos apressados quebrou o torpor. A porta foi entreaberta com um rangido contido, e uma figura alta, vestida de negro, emergiu das sombras do corredor. O intenso olhar do sheik perfurou a escuridão, reconhecendo a presença ameaçadora antes mesmo de ouvir. A voz que gelava a alma. Sussurrou com um misto de desprezo e medo. A veia mais perigosa de meu passado. A promessa sombria que me perseguiu até aqui. A sombra do homem avançou alguns passos, carregando no semblante um sorriso cruel. Um desafio silencioso, um veneno que prometia destruir mais que tronos. Você tentou esconder suas fraquezas, Monir, mas elas nunca estiveram sob areia profunda suficiente. O mundo está mudado, a corte se divide, e eu vim lembrar que até mesmo um sheik bilionário tem suas areias movediças. Disse Ibis, a voz carregada de escárnio, enquanto o olhar atravessava o sheik como se perfurasse sua alma. Amina apertou a mão do sheik com força, a firmeza daquele gesto falando mais que qualquer palavra. Não eram mais apenas senhor e empregada. Eram cúmplices em uma guerra iminente. Esta noite não terminará em silêncio, declarou Monir, erguendo o rosto, o fogo da determinação queimando contra o peso da exaustão. Que comecem as tempestades. Mutarei não só pelo império, mas por tudo aquilo que ainda existe de humano em mim. O silêncio caiu novamente, tenso, como a calmaria antes de uma tempestade devastadora. O velho trono dourado, símbolo de sua força e de sua prisão, parecia inclinar-se sob o fardo da verdade a ser enfrentada. Ibis deu um passo final antes que a porta se fechasse com um estalo seco, deixando o aposento mergulhado em sombras. Nem todo o ouro protege do veneno da verdade, murmurou a figura na penumbra, um espectro de intenções obscuras. E seu segredo, Monir, está prestes a ver a luz do deserto. Quando a porta se fechou, um arrepio percorreu a espinha de Monir. No instante seguinte, a mão da jovem que estava ao seu lado apertou a sua novamente. Não mais para confortar um senhor, mas para firmar uma aliança forjada pelo perigo iminente. Olhou para Amina, notando pela primeira vez o brilho inquebrantável de uma guerreira que ele nunca esperara encontrar ali. E trono, a cadeira dourada, o ouro e o poder tinham sido parte de sua vida. Mas agora, diante daquela inimiga silenciosa que se aproximava, ele sabia que sua maior batalha não seria contra o deserto exterior, mas contra a tempestade que crescia dentro dessas paredes. O império estava em risco. E Monir Almazri, o sheik bilionário, pela primeira vez,
Sentia o medo não apenas da traição, mas da perda do que mais temia, seu próprio coração. Enquanto a lua banhava o palácio em prata líquida, um novo segredo se formava no ar. Um segredo que poderia destruir ou salvar tudo aquilo que ele amava. E no silêncio tenso daquela noite, um único pensamento invadiu a mente do sheik. Se for assim que o deserto me leva, que seja junto àqueles que ousam lutar por mim. O som suave de uma risada distante ecoou na penumbra, congelando o ar. No corredor, uma nova sombra deslizou silenciosa, trazendo consigo uma mensagem que faria o sangue de Monir congelar. Ela deixou cair um sussurro gélido, ecoando nas paredes douradas. Nem mesmo a mais forte das alianças resistirá àquilo que está vindo, Monir sentiu. O peso do silêncio preenchera o aposento tão densamente quanto as sombras que se estendiam nas paredes douradas. O envelope negro repousava frio entre seus dedos, mas já não era mais apenas um objeto. Era o símbolo da verdade que há dias ameaçava sua existência. Seu império, construído sobre areias outrora firmes, tremia agora à beira do abismo. Amina permaneceu ao seu lado, firme como uma rocha. O olhar cheio daquela chama que não se apagava nem diante das mais sombrias ameaças. A cumplicidade entre eles, forjada nas águas geladas da piscina e nos segredos partilhados, agora se tornava o alicerce para uma nova jornada. O tempo parecia desacelerar enquanto Monir finalmente ergueu os olhos para Amina, reconhecendo não mais uma mera empregada, mas a mulher que permanecera ao seu lado quando tudo ameaçava ruir. Não vou negar. Pensei que o fim havia chegado, disse a voz embargada, mas seu gesto me fez ver que a força que me falta nem sempre está em poder, mas na confiança que entregamos a quem acreditamos. Ela sorriu com ternura, segurando a mão dele, cujo aperto já não era de domínio, mas de quem busca apoio e oferece abrigo. Você não está mais sozinho, Sheik. Transformar o que foi quebrado será difícil, mas juntos podemos renascer das cinzas. Ali, ela sorriu. Face de mim. A força forte contagia. Apoia-me. Face de mim. Não vou negar. Pensei que o fim havia chegado. Nem sempre está em poder, mas na confiança que entregamos a quem acreditamos. Naquele aposento, onde ouro e segredo se entrelaçavam, Monir tomou a decisão que mudaria para sempre sua história. Ele abriria o envelope, não mais com medo, mas com coragem. As palavras escritas não mais lhe trariam ruína, mas a chance de enfrentar as traições e reconstruir o que havia sido corroído. Ao desdobrar o papel, as palavras revelaram nomes, histórias e fatos que cortavam seu coração. Mas entre a dor da revelação, floresceu uma clareza inédita, a possibilidade de escolher a verdade e a justiça, em vez da negação e do isolamento. Monir sentiu a respiração se firmar, um passo decisivo se formando no vazio que se abria diante dele. Precisamos agir, não só para salvar o império, mas para limpar cada sombra que mancha nossa honra. Ele olhou para Amina, sabendo que ali, naquela aliança improvável, residia sua verdadeira força. Os passos apressados, que até então assombravam o corredor, agora não o intimidavam. Eram o chamado para enfrentar, para lutar com a mão estendida, não apenas pela coroa, mas por um futuro onde o amor e a verdade coexistissem. Na manhã seguinte, o sol despontou além do horizonte do deserto, tingindo o emirado com cores de ouro e fogo. No palácio, o ar era diferente, impregnado de esperança e renovação.
Os jardins, antes silenciados pelos sussurros e segredos, agora floresciam com a brisa fresca que anunciava um novo tempo. Monir e Amina caminharam juntos pelos corredores iluminados, seus passos ecoando uma harmonia que nenhum passado sombrio poderia apagar. Ele não mais era o sheik bilionário isolado na cadeira dourada, mas um homem redescoberto, disposto a construir uma história não de máscaras, mas de verdade. A corte, silenciosa e expectante, observava a transformação do líder que aprendera a aceitar suas fraquezas e abraçar a coragem que vinha da humildade. Amina, que aos olhos de muitos era apenas uma serva, agora brilhava não por títulos, mas por ser a guardiã de um amor sincero e de uma esperança que resistira à tempestade. Na cerimônia discreta que se seguiu, diante dos mais próximos e confiáveis, Monir fez seu anúncio. Revelou as traições, mas também as ações que tomaria para restabelecer a justiça e a honra em seu império. E ao olhar para Amina, declarou que era nela que encontrara a força para renascer. Em seus olhos, o perdão e o amor floresciam, dando novo significado a todo sofrimento vivido. O deserto parecia então menos vasto e impiedoso, mas um cenário grandioso para tudo aquilo que seria edificado dali em diante. A luz do fim da tempestade brilhava com a promessa de dias melhores, onde o poder não seria imposto pela força, mas conquistado com confiança e lealdade. Monir sentiu um sorriso genuíno desfazer as linhas rígidas de seu rosto. Havia paz naquele instante. Uma paz construída sobre a aceitação, o perdão e a certeza de que a verdadeira vitória estava no amor que agora compartilhavam. E enquanto a brisa suave embalava as cortinas do palácio, uma sensação de eternidade envolvia a cena. A de que mesmo em meio às mais profundas tempestades, a luz era capaz de renascer e iluminar o caminho. Naquele novo capítulo, Monir e Amina não apenas sobreviveram às tormentas do passado, eles se ergueram, fortes e unidos, para escrever uma história que ninguém esqueceria. A história do sheik bilionário que encontrou sua maior riqueza no coração de uma mulher que ousou chegar perto demais. Assim, sob o céu infinito do deserto, o amor verdadeiro finalmente venceu.